Meus irmãos, nós vamos hoje dar início a mais uma série de pregações, desta feita, sobre a graça acima das circunstâncias, tendo como base a vida de Davi, não é? Este personagem bíblico relevante e que nos traz grandes lições acerca de um coração temente a Deus, de alguém que foi considerado pelas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Então, desta feita, dando então início a esta série sobre a graça de Deus acima das circunstâncias, nós temos então, queridos, que iniciar falando um pouco sobre a graça de Deus. O que de fato seria a graça de Deus, o que tem este elemento tão importante na vida do crente, nas nossas vidas, esse elemento chamado graça. Então a graça de Deus, irmãos, ela é oferecida como presente a quem nada fez por merecê-la. Graça é o favor imerecido de Deus, é incondicional, é imerecida. A nossa salvação do pecado é fruto da misericórdia graciosa de Deus, e que deu então seu Filho unigênito para remir os nossos pecados. A maior felicidade que o homem pode experimentar é a consciência clara da dádiva do perdão e do amor de Deus. É saber que Ele vê o homem como alguém que valeu a pena morrer na cruz por ele. A graça, ela nunca deve deixar de nos maravilhar, irmãos. Nós somos cristãos e quando trata-se de graça, deve ser um tema que deve impactar as nossas vidas, e nós precisamos então nos maravilhar com esta tão grande dádiva. Deus, Ele tem um padrão absoluto, puro e santo de justiça, e é isso, ou é por isso, que nós devemos estar apegados com todas as nossas forças ao mérito de Jesus Cristo, pois somente Ele tem o mérito que satisfaz a ira de Deus sobre as nossas vidas. E de fato a exigência de Deus e de sua justiça, somente Cristo é quem pôde então pagar. E Ele nos concede este mérito livremente por sua graça. Nós de fato não merecemos. Em nós não há nada que suscite o favor do Senhor por conduzir a nossa justificação. É graça pura. E meus irmãos, e Deus, pelo seu grande amor, deixou para nós o que chamamos de meios de graça. O catecismo, não de Heidelberg, mas o de Westminster, ele define a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação. É aquilo que nós temos direito por meio de Cristo. E esses meios de graça, eles se dividem em dois grupos. O meio de graça particular, ou seja, na nossa individualidade como cristãos, e os meios de graças individuais são três. Primeiro é a leitura da palavra de Deus, o acesso ao livro em que Deus se revelou para nós. É uma dádiva de Deus, é uma alegria poder termos este livro tão grandioso em nossas mãos, um acesso livre a ele, diferente de outros países que é proibida a venda ou a utilização do livro da Bíblia Sagrada. Então nós temos um grande privilégio de poder ter acesso à revelação de Deus espargida neste livro. Como também um outro meio de graça individual é a nossa oração, irmãos. É o privilégio de podermos nos achegar a Deus por meio da oração, de podermos falar com Ele, expressar o nosso coração, pedir a Ele ou agradecê-lo, por meio deste mecanismo tão maravilhoso que nos liga a Ele diretamente, sem precisar de intermediação humana. E a terceira coisa desta graça, desse meio de graça particular, é a meditação na sua palavra, é poder ler a palavra e compreender o que é que ela está dizendo. E isso é graça de Deus. O Espírito Santo nos ilumina a mente para que nós possamos então compreender o que é que esse livro diz para nós. Então são estes meios de graças individuais. Mas existe ainda os meios de graças comunitários, que aí envolve o ajuntamento dos santos à igreja. Então reunir-se para adorar é um privilégio, é meio de graça, é poder estarmos aqui juntos com corações uníssonos em uma só direção. Adorar a Deus, perceber a sua presença em nosso meio. Mas ainda
Um outro meio de graça comunitário são as ordenanças que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. E aqui entra os sacramentos, batismo e ceia, que nós assim fazemos, e é hábito da igreja, é padrão da igreja, de sua liturgia. Ainda também a comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. A nossa união é de fato também um meio de graça comunitário, e o Catecismo de Heidelberg que nós lemos, né, fala muito sobre esse ajuntamento, estarmos juntos, né? E também a oração coletiva, a oração na individualidade e a oração todos ajuntados, como está em Atos 2:42. Diante, irmão, desses embasamentos, acerca da graça e suas nuances, nós encontramos o caráter de um Deus soberano e santo, que vive interagindo com o seu povo neste mundo, com a sua transcendência e também com a sua imanência, em tudo o que fez e faz no tocante à escolha por um homem, que hoje nós vamos começar a falar sobre ele, ou acerca dele, um homem simples, mas com propósitos específicos de governar Israel. Então estamos falando de um homem de um coração grandioso, usado por Deus, em meio a diversas circunstâncias em que ele se submeteu, e em que nesta mesma graça, ela sobrepujou ou superabundou, melhor dizendo, diante de momentos cruciais da vida deste homem chamado Davi. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, vamos ler os 13 primeiros versículos deste capítulo. 1 Samuel, capítulo 16, versos do 1 até o verso 13. Primeira Samuel 16, versos do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como farei isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos, dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os teus filhos, os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o. Este
é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Grandioso Deus e Pai, te adoramos, ó Deus, e te agradecemos, Pai, por esta palavra que nós acabamos de ler. Que o Senhor, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, nos ilumine a mente, ó Pai, tome-nos cativos, ó Deus, ao trono da graça, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a nos ensinar nesta noite. Que sejamos, ó Deus, esclarecidos, que possamos, ó Deus, tirar as lições que serão relevantes para nós. Assim nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes porém de falarmos sobre Davi, o rei de Israel, nós precisamos retornar 40 anos antes deste acontecimento que nós lemos aqui e ter uma ideia do ambiente e da história, a fim de apreciarmos melhor o mundo em que vivia então Davi e de que vivia também Saul. Então Frederick Owen, em seu livro De Abraão até a Crise do Oriente Médio, ele descreve perfeitamente esses tempos antigos em uma única sentença. Ele disse: o povo se afastara muito de Deus. Foi nesse mundo em que Davi então nasceu. Eli, que nós conhecemos, um personagem que teve uma história, não é, bem interessante nas Escrituras. Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos perversos haviam então morrido. Samuel, então o seu sucessor escolhido por Deus, o último dos juízes, já era velho. O povo então ouvira todas as histórias acerca dos dias de Israel. Era uma grande nação e Samuel estava no apogeu de sua carreira quando sujeitou os filisteus e julgou a terra com sabedoria e justiça. Mas a maioria do povo não tinha conhecimento pessoal desses fatos. Sabiam apenas que Samuel era um homem idoso e que nomeou os seus filhos de forma equivocada para ser juízes em Israel. E isso foi um erro, porque esses filhos de Samuel, eles não trilharam o caminho do Senhor, o caminho do Pai. O povo então estava desiludido e queria que alguma coisa fosse feita a respeito do que eles estavam querendo, que era um rei. Eles estavam desejosos de ter um rei sobre eles e não mais os juízes, que eram instituídos por Deus para julgar e para conduzir, não é, o povo de Deus. Os anciãos de Israel então fizeram uma reunião em Ramá, um lugar próximo a Jerusalém, numa montanha a 8 quilômetros de Jerusalém. E ali disseram: vê, já estás velho, e os teus filhos, eles não andam nos teus caminhos. Então, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Nós queremos um rei. E aqui começa então a história dos reis de Israel. Então, esta solicitação dos anciãos, botaram então Samuel no canto da parede para que então Samuel estabelecesse um rei sobre eles. Então eles disseram: estamos cansados de adorar um Deus invisível. Observe isso, irmãos, que o texto então traz anteriormente. Nós estamos cansados de adorar um Deus invisível. Todos perguntam: onde está o seu rei? E nós temos que responder: o nosso rei está nos céus. Queremos um líder aqui na terra, Samuel. Nós queremos alguém que conduza o povo, a nação. Então nós queremos um rei. Olha os filisteus, os moabitas, olha os jebuseus e todos os outros povos, todos eles têm reis. Queremos ser como eles. Nós queremos ter, de fato, uma equiparação e ter um líder só que possa conduzir. Então, nós podemos observar, irmãos, que eles não disseram assim: queremos esperar em Deus um rei. Nós queremos eleger um rei. Nós queremos, no nosso tempo, um rei. Nós não queremos esperar a Deus. Em outras palavras, há uma recusa de uma dependência de Deus em Deus estabelecer um rei de sua vontade, para que então pudesse conduzir a nação de Israel. E isto entristeceu o coração de Samuel, e ele orou então a Deus, conforme está no capítulo 8 de 1 Samuel, verso 7 até o 9, quando então disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo que disserem. O Senhor nosso Deus estava abrindo mão, estava deixando o povo agora ao seu prazer. Façam, eles não querem? Então deixem eles resolverem.
E isso é terrível quando Deus ele tira a sua mão da nossa vida. É melhor estar nos braços do Senhor do que ele chegar e dizer assim: você quer isso? Então vá com as suas próprias pernas, resolva do seu jeito. E eu não quero isso para mim. Eu prefiro um com Deus do que 200 por mim. Não. E aqui, irmãos, fica a primeira lição para nós neste relato, nesta elucidação acerca do conteúdo que antecede esse texto aqui. Então, pois agora atende a sua voz. O povo não diz que a voz de Deus é a voz do povo, ou a voz do povo é a voz de Deus? Nesse caso aqui foi terrível o que aconteceu. A vontade do povo foi de ter um rei do modo deles, sem dizer ao Senhor: Senhor, mande um rei para nós. É aquela velha história da juventude quando quer casar. Em vez de esperar: Senhor, mande a minha, ou mande o meu. Não, arregaça suas próprias mangas, limpa as suas vistas e vai ao encontro daquilo que lhe apraz, sem Deus participar do processo. E aí, queridos, o texto então de 1 Samuel 8, 7 a 8 diz justamente isso. Deus apenas diz uma coisa: adverte-o aquele que vai assumir o reinado, adverte ele quanto ao que ele deve fazer no direito. Então ele vai ser rei, então você vai avisar a ele, dê a ele a constituição, em outras palavras, para que ele possa conduzir. Deus deixou então que eles tivessem ou fizessem exatamente o que eles queriam. E o homem que foi escolhido foi Saul. Ele era alto, ele era moreno e era bonito. Ele era um cara que tinha as prerrogativas visíveis de um homem de guerra, um homem impostador de presença. E então foi exatamente este homem que foi escolhido. É assim que as pessoas escolhem os reis. Eles sentem atração por alguém de boa aparência ou vantagens aparentes. Não, aquele ali ele dá certo para mim. Ali ele pode isso, ele pode aquilo, enfim, tal. Então, uma boa imagem para representar a nação, então foi encontrado em Saul. Saul, então, ele entrou em cena, o que fizera então eles se alegrarem. Ele aceitou ser rei pela vontade do povo, e isso fez com que o povo delirasse de alegria. Ele tinha uma certa humildade a princípio, e parecia capaz de reunir o povo ao redor das suas questões, ou das questões políticas daquela nação. Era bastante valente para reunir o exército, e pouco depois os israelitas pensaram: ele é o homem certo para o cargo. Estavam felizes naquele momento. Mas, irmãos, com um pouco de tempo mais adiante, Saul tinha 40 anos de idade quando então começou a reinar, e em pouco tempo ele passou a demonstrar coisas que não devem constituir a personalidade de um rei. Ele era alguém sensível demais, e aí passou a trocar a razão pela emoção. E quem lidera não pode colocar em primeiro lugar a emoção. Precisa haver uma racionalidade quanto ao liderar, e isso é uma prerrogativa do líder. Então ele começou então a estar assim, e por ele ser assim, se irritava com facilidade e tinha depressão por conta das suas questões, enfim. Até pensou mais tarde em cometer o assassinato, e nós depois chegaremos neste ponto, né, da história deste homem. Davi então, irmãos, nasceu 10 anos depois de Saul. O povo de Israel estava muito afastado de Deus, não havia mais a adoração como era para ser. O povo estava rebelde, estava distanciado, e agora, para piorar as coisas, estavam ficando desiludidos do líder que haviam escolhido. Estavam decepcionados com Saul, aguardando nele as expectativas que eles idealizaram. E aí a coisa começou a descambar. Mas as duas perguntas interessantes que esta passagem ela diz para nós: o que fazer quando o rei não anda com Deus e este foi escolhido sem a direção de Deus? Em outras palavras, o que fazer agora quando nós decidimos as nossas próprias coisas e Deus não está lá presente e a coisa começa a ficar escorregadia? O que devemos fazer? O que fazer quando a pessoa segue os seus próprios caprichos e tudo dá errado? Geralmente a gente baixa a cabeça e corre para os pés do Senhor, pedindo a Ele clemência, misericórdia.
E eu creio assim, né, que Deus deve olhar assim: rapaz, por que você não esperou? Por que você não aguardou um pouquinho mais? Mas não, toma-se posicionamentos precipitados, e aí as coisas não andam corretamente. Esse, irmãos, é o sentimento e mais decepcionante e inseguro por parte de cada um de nós quando isso acontece. Mas, pela graça de Deus, Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona-nos. Mediante Samuel, ele então intervém na história. E em 1 Samuel, no capítulo 13, e os versos 13 e 14, ou seja, 3 capítulos anteriores ao que nós lemos. Observe então, disse Samuel a Saul. Aqui agora foi algo que Samuel, vendo todo o caos, chega agora para Saul, que era o rei escolhido pelo povo. Você cometeu uma loucura. Isso é o texto que diz, o texto bíblico. 1 Samuel 13, capítulo 13, versos 13 e 14. Você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o seu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. E aqui foi a sentença terrível para Saul em ouvir da boca do profeta, que tinha autoridade na época para isso fazer. Dizer: olha, o teu reino está no fim, viu? Daí não passa mais, acabou, fim da linha para você. Porque você desobedeceu, você andou fora da linha, você pisou fora. E aí, aqui está a sentença. A graça de Deus, irmão, se apresenta então neste processo de intervenção na vida do seu povo, destinando então os seus caminhos, que pela desobediência agora o Senhor se aproxima, e pelo declínio da fé do povo. E para isso precisa então mudar o rei, precisa agora tirar Saul e colocar agora um rei ali que faça de fato a sua vontade. E agora eu me debruço ao texto. Quando então no verso 1 nós encontramos a escolha de Deus. Deus agora vai intervir na história do povo e vai dizer: olha, isso aqui é a expressão da graça dele. Quando Deus agora olha para o povo distanciado por conta de um líder que não cuidou corretamente daquilo que o Senhor tinha dito e falado, e agora Deus agora vai intervir nessa história e vai agora então fazer uma escolha. E aqui, meus irmãos, nesse primeiro verso nós encontramos 3 coisas maravilhosas. A primeira coisa é que Deus chamou a atenção de Samuel. A segunda coisa é que Deus tomou uma decisão. E em terceiro lugar, Deus deu uma ordem a Samuel e um trabalho a ser feito. Então, no primeiro ponto então deste verso, quando então o texto diz que o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Então aqui foi uma chamada de atenção, foi um carão que Deus deu em Samuel, um carão que ele deu. Na nossa caminhada, irmãos, quantas vezes estacionamos na vida por causa de Saúls da vida, por conta de Saúls que não merecem o nosso tempo nem a nossa atenção, mas nós ficamos então penalizados por eles, doídos no coração, ficamos a passar a mão na cabeça daqueles que enforcam o prosseguir da nossa caminhada de fé. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes esses Saúls, eles estão na nossa caminhada só para tomar o nosso tempo, pois eles não querem nada com Deus. Isso é terrível. De fato, há um náufrago na fé, e agora faz com que as nossas vidas possam então naufragar, quem sabe. Mas em segundo lugar, Deus então tomou uma decisão, no verso 1, quando diz: eu rejeitei o rei de Israel. Aqui o Senhor, ele toma uma decisão de recusa, ou de repulsa, de reprovação do reinado de Saul. As decisões de Deus, irmãos, são soberanas e tomadas de sabedoria e tomada de justiça. Observe, muitas delas não entendemos, mas que nós devemos compreender e aceitar que Ele tem razão em todo propósito e desígnio. E meus irmãos, observe que Adão e Eva, Deus tomou uma decisão com eles.
Observe que eu trouxe um relato lá de trás, lá no jardim, quando então Adão e Eva pecam, eles se escondem da presença de Deus, eles se escondem. Deus decidiu ir em busca deles após a queda, e estabeleceu um plano de resgate para o homem em Cristo, já anunciado no Éden. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que intervém, é um Deus que Ele decide. Quando Ele decide alguma coisa, o Senhor então faz com que aquilo de fato aconteça. Os seus propósitos, eles são insondáveis, e eles jamais serão frustrados. Mas na vida de Moisés não foi diferente, porque Moisés queria que ele fosse com o povo adiante, e Deus então decidiu: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Não diferente de Elias, quando Elias orou e Deus decidiu fazer com que parasse de chover, depois pediu para descer fogo do céu, depois pediu para que chovesse novamente, e Deus assim decidiu fazer. Na história de Elias, aliás de Pedro, aqui já o Cristo, o Deus Filho encarnado, aqui, ele disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ele decidiu entregar as ovelhas na mão de Pedro. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus encontrou ele lá em Damasco, no caminho de Damasco, e ali aconteceu também algo interessante. Deus decidiu intervir na vida de Paulo, e ele disse: Paulo, por que você me persegue? Vá até a casa de Ananias e ele vai orar por você, e os seus olhos ficarão curados. Ele decidiu também ir até Ananias e disse: olhe, Paulo está vindo aí. Mas Senhor, Paulo, você vai orar por ele. Mas Paulo que mata a gente, que mata os cristãos, os que te seguem. Ele é para mim um vaso escolhido. Deus decidiu também que nem as portas do inferno prevaleciam contra a sua igreja. Foi uma decisão de Deus. Foi uma decisão de Deus também anunciar a parousia, a segunda vinda de Cristo. Ele decidiu traçar esse plano, e eu não tenho nenhuma dúvida que Ele virá buscar a sua igreja, amém? Mas Ele decidiu também trazer você hoje aqui. Ele decidiu também resgatar você aonde você estava há não sei quantos anos atrás. Ele decidiu fazer de nós novas criaturas para o louvor da glória dele, amém? E aí, meus irmãos, não foi assim na vida de Saul. Ao rejeitar então o seu reinado e a opção de Deus por um substituto, mas neste verso ainda ele dá um trabalho a ser feito, uma ordenança. Deus então deu uma tarefa difícil a Samuel, de ir até a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Mas por que foi tão difícil essa tarefa? Esta tarefa, irmãos, ela foi complexa, porque ele temia pela sua vida, porque Saul, se sonhasse que ele tinha ido lá para fazer isto, Saul poderia matar ele. Conforme está no verso 2 até o verso 3, Deus dá então as estratégias e as orientações a Samuel. E o verso 2 diz assim: Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho. Aqui está as estratégias. A estratégia de Deus em fazer com que aquele plano fosse efetivado. Leve um novilho e diga que vai oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Ou seja, em outras palavras, irmãos, Samuel temeu cumprir o que Deus ordenou a fazer. Como posso fazer isso? Samuel, então, tremeu, ele temeu pela sua própria vida. Assim como Moisés também, quando o Senhor foi em busca dele no deserto, disse: olha, você vai lá para o Egito para poder libertar o meu povo. E ele também disse basicamente a mesma coisa: como é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou dizer ao povo? E Samuel, então a estratégia dada a Samuel foi: leve o novilho e diga que veio oferecer sacrifício, convide Jessé para isto fazer. Com Moisés, ele disse: diga lá que o eu sou me enviou. E assim
o Senhor abençoou e operou. Deus então estabeleceu a sua decisão, irmãos, e também a responsabilidade e o sucesso daquele cumprimento. E isso é uma coisa que reflete até nas nossas vidas. Quando nós, filhos pequenos, queremos ir a um determinado local, e a mãe ou o pai diz: olha, não vá, e quando o filho vai, desobedecendo, é quase certeza alguma coisa dá errado. Eu já vivi isso um bocado de vezes, quando era pequeno. Aí eu aprendi, eu devo obedecer a papai e a mamãe. Quando o pai diz assim: vá, pode ir, pronto, você vai tranquilo. A coisa tinha que dar errado, não dá, vai dar certo ida e volta. Esse princípio se estabelece, irmãos, com Deus. Quando Deus diz assim: é para ir, pode ir sem medo, fique tranquilo, pode acontecer o que acontecer, o sucesso no final de tudo vai chegar, porque Deus, quando Ele manda, Ele se responsabiliza, amém? E não deixe de crer desta forma. Deus é um Deus que se responsabiliza, irmãos. E então, tendo então estabelecido tudo isso, Samuel então precisava manter aquele acontecimento em sigilo, ele não podia vazar. E aqui ele contou então com a ética por parte daqueles que ali estavam, para que não chegasse ao conhecimento de Saul. E aqui é uma lição para nós. Aqui havia uma reunião de tratar uma coisa muito séria: ungir um novo rei que sucederá o que está lá. E isso aqui para nós é uma lição grande de ética para as nossas vidas. Aquilo que nós conversamos, irmãos, em reunião, decisões, até negócios da nossa vida pessoal, em casa, tratado em casa, não devemos dizer para ninguém. É como diz no ditado popular: é segredo de Estado. E aqui a ética, ela vem à flora, justamente com o temor no coração de Samuel, que aquilo ali pudesse vazar. O medo dele era esse, mas ele foi obedecer a Deus. Portanto, quando Deus, Ele manda fazer algo, irmãos, por mais difícil que seja, nós temos essa tranquilidade. Ele se responsabilizou para que Saul ele soubesse no tempo certo. E Samuel fez assim como o Senhor, Ele disse. Decidir por nossos próprios caprichos, nós assumimos toda a responsabilidade e nos levará a destinos obscuros na nossa vida, na nossa caminhada. Isso pode ser muito perigoso. Agir sem o aval de Deus é a pior escolha. Mas nos versos 4 e 5, irmãos, Samuel então obedece cabalmente a esta ordem, quando o texto diz que Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos, eles saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então se consagrou Jessé e os seus filhos os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. E queridos, a presença de Samuel, o sumo sacerdote em Israel, inspirava medo por parte dos anciãos da cidade. Por quê? Porque se nós olharmos aqui no finalzinho do capítulo 15, Samuel ele mata Agag. E o texto aqui ele é muito pesado, pois esse Agag aqui, Saul havia recebido uma ordem de Deus para matar este homem aqui. E Saul se acovardou da ordem que Deus deu e não fez assim. E Samuel tomou as providências em matar aquele homem, que ele era um dos líderes, né, de um povo naquele tempo. E aí, meus irmãos, ele foi esquartejado. Pedaços deste homem foi assim feito por Samuel. E queridos, o texto é muito claro quando ele traz todo esse relato. Se nós observarmos então nesta composição do capítulo 15, versos 32 ao 35, Samuel então assim faz. E com certeza os anciãos ficaram sabendo do que Samuel tinha feito. Samuel agora virou um homem muito respeitado. Naquela época, eles tinham medo de Samuel. Por isso que eles saíram ao encontro de Samuel tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda aqui? Será que na cabeça daqueles anciãos eles não acharam que por um momento Samuel estava indo lá para matar outra pessoa? Para matar mais gente, por ordem de Deus? E aí acontece então o inverso.
Ele disse: não, a minha vinda aqui é de paz. Não que os anciãos estivessem em pecado, mas pela notícia do que aconteceu, havia então este temor no coração dos anciãos da cidade. Eram autoridades lá. Mas observe, queridos, que do verso 6 até o verso 7, aqui encontra-se então as percepções de Samuel e os critérios de Deus na escolha daquele que seria rei. E em todo momento a graça de Deus, ela está agindo nesta decisão, nestas escolhas, nesta reprovação a Saul. Deus estava simplesmente colocando em ordem aquilo que os homens fizeram. Ele estava consertando. E meus irmãos, todas mudanças elas geram sofrimento, gera dor. Mudanças elas acontecem isso. E quando a gente toma uma rota errada e a gente pede graça a Deus para que tudo seja reconduzido, às vezes dói bastante, às vezes machuca muito, mas uma coisa é certa: amadurecimento acontece. A gente amadurece, a gente aprende a esperar, aprende a agir na hora certa, a gente aprende a não agir do nosso próprio modo, e assim a gente aguarda que Deus, Ele trabalhe por nós nas decisões. A questão é que nós queremos tudo muito rápido, a gente quer resolver com muita rapidez, fast food, né? Aquela coisa automática, e não aguardamos os critérios, não abrimos mão dos critérios, não abrimos mão daquilo que nós abrimos mão de critérios importantes e da obediência ao Senhor, e isso é perigoso demais. Observe então, queridos, que Samuel, ao ver Eliabe, filho mais velho de Jessé, ele pensou no seu coração: certamente esse aí vai ser o escolhido. No coração dele, ele não falou nada, pensou no coração. Eliabe então é descrito, irmãos, como um homem alto, de estatura e magnífica aparência. A imponência então de sua aparência física impressionou o profeta. Certamente vai ser esse aí, e é o primogênito, é o filho mais velho. Logo em seguida então o Senhor retruca Samuel a não olhar para a aparência. O verso 7, porque o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aqui, meus irmãos, é uma lição tão gigante para nós, tão incrível para nós, porque de uma forma ou de outra nós somos tendenciosos a escolher pela aparência. Eu não estou falando de coisas. Claro, se eu vou comprar uma Bíblia, eu quero com a capa bonitinha, tal, que me agrade. São objetos. O conteúdo tem aqui, tem de capa amarela, ou branca, ou preta, enfim. Mas quando se trata de coração, de pessoas, Deus está em busca, irmãos, de caráter. Deus está em busca de coração quebrantado. Os olhos do Senhor estão em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com eloquência. Ela é importante no seu devido lugar, sim. Mas Deus está muito mais preocupado com as motivações do coração. Deus é quem prescuta coração, e hoje em dia há de fato uma misturada de pressupostos desta natureza, que se a pessoa fala bem, ou se a pessoa se apresenta bem, ou tem um bom palavreado, um bom linguajar, já ganhou a plateia. Já ganhou. Mas com Deus, nós não escondemos nada. Ele vê o interior. Deus não vê como nós vemos, porque nós vemos só o que está por fora. Mas o que está por dentro, só Ele é quem vê. E Ele dá uma ordem, outro carão em Samuel: não olhe a aparência, porque esse aí eu rejeitei, esse aí eu não quero nada com ele não. Tudo indica então, irmãos, que Deus, Ele não se impressionou com as qualidades físicas dos filhos de Jessé. Os padrões divinos, eles não são exteriores, mas interiores. Deus é aquele que sonda o coração e examina a nossa mente. Jeremias 17:10 fala sobre isso. Ele é quem prescuta o coração. Ele vai no mais profundo. Ele sabe quando o que eu estou fazendo é verdadeiro ou é mentiroso.
ou é fantasioso. Ele sabe quando nós dizemos ao nosso cônjuge, eu te amo. Ele sabe se aquilo ali é verdadeiro ou falso. O abraço que nós damos no irmão, com a tapinha nas costas, tu és uma bênção, irmão. Ele é quem sabe se aquilo ali está sendo proferido e feito, tem verdade envolvida, ou se é só um proforme, ou é falsidade. De Deus ninguém esconde nada. Então precisamos, irmãos, da graça de Deus, precisamos compreender claramente de que a forma como que Deus trabalha é diferente da nossa forma. E aí, meus irmãos, ainda no verso 7, ele fala que rejeitou a Eliabe. Mas olha, Eliabe foi apenas apresentado, ele disse, esse aí não, esse aí não. Esse eu o rejeitei. E meus irmãos, olhando um pouquinho mais adiante, o tipo de caráter que Eliabe tinha, fica evidente então no episódio, quando Davi então vai levar comida para a guerra contra o filisteu, contra o gigante. Quando então nós encontramos no capítulo 17, um pouco mais adiante, no verso 28, o que é que Eliabe faz? A Bíblia diz que Eliabe ficou irado com Davi. Davi era o caçula da casa, um garoto, muito jovem. O pai tinha dito, olha, eles estão lá na batalha, leve aqui essas comidas aqui, esses cereais tostados aqui para eles comerem, leve um lanche para eles. Mas Davi cuidava das ovelhas, mas não foi o pai que mandou, então ele foi. E quando Eliabe viu Davi, ficou irado com Davi. Ele tratou Davi com desdém. Ele acusou Davi de não cumprir com as suas obrigações no cuidado das ovelhas e chamou-o de presunçoso e de maldoso. Observe que neste ponto aqui da história, Eliabe já tinha visto com seus próprios olhos o que aconteceu, que Samuel foi lá ungí-lo como rei. Então Eliabe já se demonstrava aqui um caráter complicado, banhado de ciúme e de ressentimento por ter sido sobrepujado pelo seu irmão mais novo. Havia aqui inveja, havia ciúme, e a inveja é pecado pior do que a cobiça. Porque, buscando então um significado interessante acerca da inveja, que banhava o coração de Eliabe quanto a Davi. O que o invejoso quer não é, antes de tudo, o que o outro tem. Não é isso não. O que está no mais profundo do invejoso. O invejoso quer que o outro não tenha. O desejo é que você não tenha. Não é desejar o que ele tem. É o desejo que o outro não é para ter aquilo. Eu não acredito que ele ganhou. Eu não acredito que ele vai ter, que ela vai ter. Eu quero um igual. Não, não é isso não. Isso aí é muito papinha de aveia. É muito mais profundo. O desejo do invejoso é extinguir o que o outro ganhou. Esse é o desejo do interior do invejoso. E sentir inveja, irmãos, é pecado. Porém, torna-se invejoso ainda mais grave. Nós vimos então em Provérbios capítulo 14, verso 30. Quando ela então, a inveja nos faz adoecer. A inveja é a podridão dos nossos ossos. Então Deus anteriormente falou para Samuel, na chegada na casa, que isso aí não, isso aí eu rejeitei. Por que Deus rejeitou a Eliabe? Por conta desses pressupostos de seu coração, o pecado. E aí, queridos, dos versos 8 até o verso 11, os 7 filhos de Jessé agora se apresentam diante de Samuel e a negativa de Deus. Jessé então apresentou os 7 primeiros filhos diante de Samuel, mas o Senhor não escolheu nenhum deles, até que Samuel perguntou, se aqueles eram todos os seus filhos. Jessé disse então desta forma, não, ainda tem um ainda, o caçula. Ele está lá cuidando das ovelhas. Ele está lá no canto dele lá, fazendo lá o seu trabalho de pastor. Davi estava como pastor de ovelhas, dos bichinhos da família. Ele já pastoreava ali, aquelas ovelhas ali, literalmente. Protegendo, cuidando, botando remédio, levando para tomar água. Vigilante nas ovelhas. Aqui, Davi já estava sendo burilado pelas mãos do Eterno. Porque havia uma função muito maior. E ali então, Davi foi chamado. Imaginem, irmãos, quanta expectativa invadiu aquela sala daquela casa. Porque nenhum dos filhos foi escolhido para ser rei de Israel.
escolhido por Deus. Certamente no coração dos irmãos e do próprio Jessé, será possível que vai ser Davi? Não está escrito, isso aqui é minhas imaginações. Será que vai ser aquele menino, o frangote, magrinho? Eu não acredito. Olha Eliabe, fortão, alto, bonitão, e não foi nenhum deles, e é ele, não acredito. Enfim, pensamentos nossos na nossa humanidade. Mas irmãos, do versos 12 e 13, finalmente, Davi e a escolha do Senhor, a graça agora invadindo aquele acontecimento, numa preparação para agora Davi se tornar rei de Israel, e agora ver o homem que Deus agora escolheu para reinar. Não o homem, agora foi Deus que escolheu. O homem escolheu Saul, ele escolheu Davi. E aí, meus irmãos, observe que o texto, no verso 12, então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Ou seja, esse é o homem que eu quero, esse aqui. Quero ele, unja-o. E aí, meus irmãos, assim Samuel fez. A julgar pelo exterior, não parecia nada a ver com Davi que pudesse impressionar a Deus. Nada. Nada que levasse a Deus dizer: este é o homem. Davi, então, era muito diferente dos outros rapazinhos. Aliás, não era diferente dos outros rapazinhos daquele tempo, da sua idade. Samuel era simplesmente um ruivo dos cabelos, dos olhos bonitos, de boa aparência. Um garoto simpático, conforme está escrito aqui no verso 12. Esta é a única descrição física que nós temos do jovem Davi. O homem guerreiro, o homem que matou o gigante, o homem que preparou e sucedeu o reinado para Salomão, escritor de Provérbios e também de Eclesiastes, que nós tivemos uma série sobre ele recentemente. Um homem de grandes batalhas, de circunstâncias que levaram ele para o alto e o baixo, e o sofrimento então que foi tomado então por conta da falha de Davi, mas mesmo assim foi ele então o escolhido. A aparência então exterior não parecia de alguma forma ser convincente que seria Davi. Afinal de contas, o seu pai, ele não pensou em incluir, porque na hora que o profeta chegou na casa para ver os filhos, que Jessé sabia que ia ser ungido um dos filhos para ser rei, ele poderia ter sido mais honesto e ter dito: vá buscar todo mundo, eu quero os filhos todos aqui. Mas não, ele começou a apresentar o mais velho, o encostado ao mais velho, o outro, e assim foram os 7. Se Samuel tivesse parado ali a conversa e ter ido e voltado para casa, o que é que aconteceria? Davi, hipoteticamente, estaria de fora. Mas aí a insistência de Samuel: acabaram-se todos os teus filhos? Esta pergunta então foi a pergunta crucial. Ele não passava, irmãos, apenas de um pastorzinho, um pastoreador de animais, bastante jovem ainda acima de tudo. Morava então neste vilarejo, nesta pequena localidade chamada Belém. Todavia, em outras palavras, é como Deus tivesse dito: você tem o que eu estou precisando, rapazinho. Em outras palavras, Deus disse: eu conto com você. Eu conto com você na função que eu quero para você exercer. Você vai ser o futuro rei de Israel. Mas observe, queridos, nós podemos então olhar para esta passagem e ver aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Eu não sei o porquê, só Ele é quem sabe. Eu não sei o que foi que Deus viu em mim, que Deus viu em você, que hoje está aqui, para dizer assim: eu conto com você, Luciana. Eu conto com você, viu, Júnior? Está ouvindo, Isaac? Eu conto com você. Está ouvindo, Celi? Jane, Josenice, Marilene, Inácio, Edson, Rinaldo, eu conto com vocês. Eu tenho um propósito com vocês. Vocês não vão mais para a perdição eterna. Eu tenho um plano diferente para vocês. E eu quero usar vocês como instrumento nesta terra.
Vocês têm uma tarefa a fazer, tem um trabalho a ser feito. É difícil, mas eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Até que meu filho venha, eu conto com vocês. E meus irmãos, isto deveria nos encher de responsabilidades, de usar os nossos talentos para este Deus, de usar aquilo que eu sei fazer para Deus, de usar o meu coração para agradar a este Deus, de fazer agora com que todas as minhas habilidades e tudo aquilo que está ao meu dispor possa redundar, ou possa ser canalizado, redundar não, canalizado para a glória de Deus. Porque Deus, Ele nos escolheu, galeria que está aí em cima. Deus, Ele conta comigo e conta com você. Amém? Jovens, Deus conta com vocês. Mulheres aqui presentes, Deus conta com vocês. Homens, Deus conta com vocês. Músicos, técnicos, todos nós, Deus conta com cada um de vocês. Amém? É responsabilidade. E assim então, irmãos, causa-nos surpresa o fato de que se escreveu mais acerca de Davi do que de outros personagens bíblicos. Vejam só, 14 capítulos da Bíblia foram dedicados à vida de Abraão e também de José. 11 capítulos dedicados a Jacó. Observe, queridos, esses dados são interessantes e nos diz alguma coisa importante. 10 capítulos da Bíblia foram dedicados à história de Elias, mas à história de Davi foram dedicados 66 capítulos. Muita coisa. Sem falar, irmãos, nas 59 referências à vida de Davi existentes no Novo Testamento. São dados então que nós podemos ter uma compreensão de que a vida de Davi, ela é tratada nas Escrituras de uma forma muito especial. Davi de fato era um homem segundo o coração de Deus, por conta de prerrogativas e de coisas importantes que nós vamos falar logo mais. E além então do fato de suas decisões, e que também especificamente o chamado para ser um homem segundo o coração de Deus, aquele que reinaria sobre a nação. Não seria exagero nosso dizer que Davi, ele era um servo apesar de todas as circunstâncias vividas. Ele tinha de fato, irmãos, um diferencial, um coração então voltado para Deus em todos os momentos da sua vida, apesar das suas falhas, diferentemente de tantos outros personagens. Pois essa mesma graça se estendeu sobre nós, pelo que Deus soberanamente interviu nas nossas vidas e nos salvou. Mas por que Deus escolheu Davi? Por que Ele escolhe pessoas? Por quê? O que é que Deus vê nas pessoas? Irmãos, um princípio, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 1, quando o apóstolo Paulo se intitula apóstolo por vontade de Deus. O único critério é que Deus tem a sua vontade exercida. Por que Ele escolheu a mim? Porque eu quero escolher você. Pronto. Por que escolheu esse povo que vai habitar no céu? Porque Deus assim decidiu. É vontade dEle. Como é que eu vou descobrir a vontade do Senhor? Eu não sei. Não há explicações. É limitada a nossa mente a esta compreensão. A vontade de Deus é soberana e pertence a Ele. Todo o conceito de justiça está com Ele. Ele é quem sabe. Mas, amados irmãos, nós podemos encontrar claramente no relato da história de Davi, que essa graça, ela foi de fato exercida sobre a vida do povo de Israel, em Davi ser o escolhido para reinar, porque naquele coração, daquele menino que cuidava das ovelhas, aquele menino que estava ali queimado do sol, com cabelos ruivos, bronzeado o tempo todo, porque era exposto ao sol e ao vento, e estava ali agora sendo cotado, trazido para perto, escolhido por Deus, porque 3 prioridades para um líder, servo, apontados por Deus, encontrou-se na vida de Davi. Havia na vida dele. Mas uma vez a graça de Deus diante
desvios do povo em escolher fora da vontade de Deus um rei para si, Deus agora apresenta critérios bem definidos para que fosse escolhido a pessoa de Davi, com as qualificações presentes na vida dele, que seria aquilo que o Senhor vê de primordial. E aqui é recado agora pesado para nós, porque Deus resolveu, irmãos, intervir naquele reinado. Ele agora ia colocar um rei segundo a sua própria vontade, e a primeira coisa que Deus viu no coração de Davi é que Davi, ele tinha uma espiritualidade grandiosa, algo buscado, algo que nós devemos buscar e ansiar, uma espiritualidade que está de acordo com a palavra de Deus. E é quando trata-se de espiritualidade, não é só a questão de ser aquela pessoa que chega na igreja, se ajoelha e vai orar, oh Senhor, não é isso não. Espiritualidade tem muito mais a ver com o nosso caráter e com aquilo que nós vivenciamos para com Deus. A espiritualidade é isso. E pastor, onde eu consigo isso? Onde é que eu consigo essa espiritualidade? Espiritualidade molda, irmãos, o nosso modo de falar. Espiritualidade molda o nosso guarda-roupa. Espiritualidade molda a forma como nós gastamos aquilo que Deus nos dá. Espiritualidade molda o nosso tratamento com a esposa. E vocês, mulheres, tratamento com os maridos. Espiritualidade tem a ver com filhos que são obedientes aos pais, a obediência aos pais. Espiritualidade tem a ver com aquilo que eu entendo do culto ao Senhor, a minha reverência. Espiritualidade tem a ver com prioridades na nossa vida. E o reverendo Augusto Nicodemos, uma certa vez, eu já citei aqui uma vez, mas ele disse: você quer saber o quão espiritual é o irmão da igreja? Procure saber como é que ele trata a esposa dele. E isso foi muito profundo, quando então nós fazemos uma associação de postura em relação a, de fato, a coerência com essa espiritualidade. Davi tinha isso. Davi era um menino, um garoto que tinha essa qualidade de ter uma espiritualidade. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, o que significa que alguém segundo o coração de Deus é uma pessoa cuja vida está em harmonia com o Senhor, uma pessoa que está vivendo uma espiritualidade. O que é importante para Deus é importante para este. Vamos fazer tal coisa, tá, é importante para Deus? É, estou dentro. Não, não é, estou fora. Entende a ideia do que é de fato viver uma espiritualidade? Ser espiritual é saber o peso do trabalho que tem que ser feito para agradar aquele, e nós não medimos esforços e assim fazemos. É quando ele diz: vá para a direita, e você obedece sem duvidar. É para parar, parou. É para seguir em frente, vou em frente. Rejeite essa proposta, rejeita, embora seja muito boa. Viver essa espiritualidade, irmãos, é Deus dizer: não faça mais isso em sua vida, e nós não fazemos. Dizemos não para aquilo que tão prazerosamente para a nossa própria carne é bom. É quando ele diz assim: isso é errado e eu quero que você mude. E nós então não perguntamos nem o porquê, e nós mudamos de fato. Isso é ter um coração espiritual, é viver uma espiritualidade. Isso é esperado, irmãos. As Escrituras nos ensinam isso, para que nós possamos viver isso. E a nossa expectativa é que todos aqueles que sobem aqui, não por conta da altura aqui, não é isso não, mas aqueles que vão exercer aqui um papel de louvar com a igreja, que vão usar o microfone para ministrar a igreja, precisam buscar de fato uma espiritualidade de acordo com um servo de Deus. Senão, o que é que nós estamos fazendo? Cumprindo um papel de ator, de ensaiar, tocar bem, chegar aqui, cantar e fazer o show.
nossa oração é para que nós tenhamos esse grupo de, acho que 20 ou mais componentes do louvor da igreja aqui, ó. São duas bandas maravilhosas, jovens que têm se dedicado. Nossa expectativa, irmãos, é que esses jovens, eles busquem de fato uma espiritualidade de acordo com a prerrogativa que Deus deu a vocês para isto fazer. Este púlpito aqui precisa ser ocupado com quem de fato vive espiritualidade. Não só aqui no culto, mas também nos departamentos da igreja, naquilo que nós fazemos na igreja, nas atividades externas que fazemos, nas missões que nós fazemos. Esse ponto de espiritualidade precisa estar latente em nós. Esse, de fato, irmãos, é o cristianismo bíblico em sua essência. Quando você é profundamente espiritual, o seu coração é sensível às coisas e à voz de Deus. Amém? É assim. Mas a segunda coisa que Deus viu como qualidade em Davi, para que agora ele pudesse ser escolhido, era a humildade de Davi. E ser humilde não é sinônimo de ter pouco dinheiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conheço gente riquíssimo e é uma pessoa humilde. Pessoa humilde, simples. Quer ver um teste de humildade? Chame ele para ir lá para o sertão, passa lá 15 dias lá no sol quente, dormindo no chão, que em casa ele dorme naqueles colchões bem, né? Que dá vibradão, que vibra. Olha, que coisa boa. Quarto com ar-condicionado, internet, Wi-Fi. E dizer assim, vou deixar isso aqui e vou passar 15 dias lá dormindo no chão. E durante o dia tem tarefa, viu? Andar aquelas distâncias que quem foi sabe. Uma garrafinha de água que quando a gente anda 2 ruas já tomou todinha, porque o sol é quente, não tem mais água. Só para dizer assim, olha, Jesus ama você. E o sorriso aqui, ó, sem reclamar. Aí a gente começa a ver, perceber. Davi então tinha esse coração humilde, um coração, e o Senhor viu em Davi esse coração completamente nele. Um jovem que cuidava fielmente das ovelhas do seu pai, que cuidava e dava conta, que obedecia àquilo que Deus, aquilo que seu pai mandava. Quando temos então, irmãos, esse coração de servo, quando há humildade, faz o que lhe mandam. Davi era assim, sem reclamar, sem titubear, respeitava as autoridades a quem serve. Davi então procedia desta forma, não reclamava, estava em silêncio. Esse coração, irmãos, é assim, é um coração aprovado por Deus. Aí para nós aqui, aquele crente, não, minha obrigação é chegar, sentar, levantar e sair. Irmãos, vamos fazer tal coisa? Estou fora. Irmãos, vamos evangelizar? Deus me livre. Vamos fazer tal coisa? Vamos marcar um momento de oração na igreja? Estou ocupado. Se sente muito importante. Um coração desse Deus não conta, irmãos. Não conta. Deus tem uma coisa interessante nas suas escolhas. Ele não escolhe desocupados para funções importantes. Ele só vai atrás de quem é ocupado até aqui, aí, pescoço. Mas isso tem um sentido. Quem é ocupado até aqui é trabalhador. E quem é ocupado até aqui vai ter que abrir mão de alguma coisa por ele. Por isso que Deus não conta com quem. Eu estou sem fazer nada mesmo. Eu não faço nada da minha vida, então eu vou fazer. Deus, na Bíblia a gente não encontra relatos assim. Então Davi era aquele menino obediente ao pai, fiel. E aqui, meus irmãos, a terceira e última qualidade de Davi era a integridade que havia no seu coração. Deus buscava um rei profundamente espiritual, com genuína humildade, sinceridade e que tinha integridade. Alguns dos sinônimos destas qualidades é que Davi era uma pessoa completa no aspecto da devoção ao Senhor. Ele era inteiro, ele era uma pessoa inocente, não era maldoso, malicioso. De fato, ele vivia a sua simplicidade.
sadio, sólido, forte, com convicções firmes. Quem lidera precisa ter convicções firmes. Atenção, maridos, líderes de sua casa. Convicções firmes. Tomar a dianteira do comando da casa. Deus te chamou para isso. Mas eu queria, irmãos, concluir esta palavra introdutória da nossa série. Quando verdadeiramente, irmãos, entendemos a graça, a motivação cristã para a ética, não é meramente obedecer uma lei absoluta, não é, nem cumprir uma lista de regras. Antes, nossa resposta é estimulada pela gratidão a Deus. Quando eu entendo a graça do Senhor sobre a minha vida, não precisa ninguém estar, ei, isso aqui está errado. E essa roupa desse tamanho? Isso assim, assim, assado. Esse é o comportamento. Precisa. Quando nós entendemos a graça de Deus, o que Deus fez por mim, já é o bastante para eu mesmo saber medir e pesar minhas posturas, aquilo que eu faço, o meu testemunho, os nossos relacionamentos, a minha gratidão a Deus e também o meu culto a Deus. Jesus entendia isso, irmãos, quando disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu posso ter a liberdade de parafrasear esta expressão do próprio Cristo, eu poderia dizer assim: guardareis os meus mandamentos, não porque quereis ser justos, mas porque vocês me amam. Foi aquilo que o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Então faça o seguinte: apacente as minhas ovelhas. A verdadeira compreensão da graça, do favor imerecido de Deus, sempre nos levará a uma vida de gratidão e obediência a Deus. E como é que eu sei o que é obedecer a Deus e o que é confiar nele e o que é ser grato a Ele? As Escrituras nos ensinará com toda clareza. Então, primeiro, irmãos, é nas pequenas coisas e nos lugares solitários que nós provamos ser capazes de grandes coisas. Deus nos capacita na nossa solidão, sabia? Nos desertos da vida, o Senhor ensina muito. Davi foi escolhido, ele estava lá, vivia lá nas capoeiras, cuidando dos bichinhos. Estava sendo moldado o rei que havia de reinar o povo. Em segundo lugar, na nossa conclusão, quando Deus então desenvolve as nossas qualidades interiores, Ele não tem pressa. Antecipadamente, Davi foi escolhido para naquela trajetória ser burilado o caráter para poder chegar lá pronto. Deus se antecipa, cuida, ensina, zela. É fácil ser treinado? Não é fácil ser treinado. Mas é preciso e é possível sermos treinados pelo Senhor. Deus então aprimora o caráter, trabalhando nele durante a vida inteira. É a escola, irmãos, da solidão e da obscuridade, que nós aprendemos então e nos tornaremos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Com os professores da monotonia e da realidade é que nós aprendemos, e assim nós nos tornaremos como Davi, segundo o coração de Deus. O que eu preciso então é compreender a graça claramente, uma graça maravilhosa que nos envolve completamente, que Deus então estabelece sobre nós o seu querer e a sua vontade, mas para isso não é para prevalecer as minhas vontades e os meus desejos, e sim a vontade e o desejo de Deus. Se Ele mandou, vá. Se Ele disser fica, fica. Vai para a direita, filhinho, não vá para a esquerda não, nem fique no meio, vá para a direita. Deus tem o melhor para cada um de nós, e isso é graça, assim como foi com o povo de Deus neste tempo aqui. A graça acima de todas as circunstâncias erradas e desmanteladas que o povo ali viveu,
foi agora impactado por uma intervenção direta do Senhor em escolher Davi. Eu queria chamar o louvor para cantar um louvor conosco. Já foi combinado hoje, foi tudo combinado direitinho, né? E nós vamos, irmãos, louvar a Deus por essa tão grande graça. Tão maravilhosa graça se estabeleceu, tanto neste tempo como nas nossas vidas. E eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos então cantar esta canção, louvar ao Senhor. Este hino que traz a ideia das intervenções de Deus na nossa vida, que superabundou não somente na história de Israel, do povo de Deus, mas que também superabundou em nós, nas nossas vidas. Nossas vidas, as quais agora pertencem a Ele. E este hino fala grandemente acerca desta verdade absoluta que Deus então nos traz.